Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 71. Dentro das fronteiras da Terra da Chuva. Rasa sentou-se sobre uma massa flutuante de pó de ouro, sua expressão sombria e pensativa. As palavras que Pakura havia falado a todos ontem ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia que Pakura estava mirando nele de propósito, afinal, ambos eram fortes concorrentes para se tornarem o próximo Kazekage. Mas ele tinha que admitir que as suspeitas dela eram razoáveis. Os traços de pó de ouro deixados na cena e os corpos dos shinobi caídos lembravam seus próprios métodos de ataque quase identicamente. Rasa não conseguia entender como Konoha conseguiu fazer isso. De qualquer forma, ele precisava chegar ao fundo da questão. Caso contrário, mesmo que Tio não tivesse dito nada ontem, se a guerra piorasse, não seria surpreendente se os superiores o usassem como bode expiatório para pacificar a vila. Rasa sabia que em tempos de crise, o conselho poderia muito bem sacrificá-lo para apaziguar os moradores. Maldito shinobi de Konoha! Rasa murmurou, seu tom pingando desdém. Incriminar qualquer outra pessoa, e eles teriam que escolhê-lo? Eles achavam que seu pó de ouro era de graça? Respirando fundo, Rasa se acalmou. O que está feito está feito. Tudo o que ele podia fazer agora era se concentrar em matar o máximo de ninjas de Konoha possível. Se ele alcançasse mérito suficiente, o conselho não ousaria jogar a culpa nele, não importa o que acontecesse. Mas com os ninjas de Tsunagakure se segurando e as bases de Amegakure abandonadas, rastrear as forças de Konoha sem informações ou ninjas sensoriais era como procurar com os olhos vendados. Depois de uma busca infrutífera, ele estava prestes a desistir quando uma figura familiar entrou em sua visão. Aquele pirralho Shira. A expressão de Rasa mudou, excitação passando por seu rosto. Da última vez que lutaram, o garoto havia demonstrado um talento excepcional, não apenas escapando de Rasa, mas até mesmo conseguindo derrubar 2 de seus Jonin. Mais tarde, ele ouviu que o mesmo garoto cortou o braço do recém-nomeado Raikage na batalha em Kumogakure. Recentemente, rumores se espalharam de que ele havia matado membros dos 7 espadachins ninja também. Se ele conseguisse matar uma estrela em ascensão de uma aldeia inimiga, ele poderia até ser aclamado como um herói. O pensamento acendeu um fogo no coração de Rasa. Com um movimento rápido, seu pó de ouro surgiu para frente, engolindo Uchiha em um instante. Pó de ouro. Sob imensa pressão, o pó de ouro se comprimiu, aumentando sua fixação. Puff! Uma coluna de fumaça subiu, e a forma do Uchiha desapareceu no ar. Um arrepio percorreu Rasa. Ele instintivamente convocou seu pó de ouro para proteger suas costas. Um impacto enorme se seguiu, fazendo-o cair no chão. Como ele conseguiu isso? Rasa murmurou, levantando-se para encarar o jovem Uchiha, descrença estampada em seu rosto. Quando o garoto o notou, como ele apareceu do nada para atacar por trás, atacando-o no ar. Mas não importava. Se ele pudesse matar o pirralho que estava diante dele, todas essas perguntas seriam irrelevantes. Com um sorriso irônico, Rasa provocou. Da última vez, você escapou por pura sorte. Desta vez, você não terá tanta sorte. Seu tom endureceu. Eu vou te matar e usar seu cadáver para solidificar minha posição na vila. Mirai apenas zombou. Rasa, vou te dar um jeito de fazer você pensar. Chega de bravata. Rasa levantou os braços, juntando seu pó de ouro no ar, moldando-o em um enorme prisma triangular, e o atirou para baixo com força. Estrondo. O chão tremeu, e o rosto de Rasa se tornou de horror. Acima da cabeça de Mirai, um cubo dourado massivo bloqueou seu ataque com facilidade. Liberação magnética. Você foi quem atacou os postos avançados. Num lampejo de percepção, Rasa entendeu tudo. Não era uma configuração de Konoha, Mirai realmente empunhava a liberação de magnética, o mesmo que ele. Como você tem a mesma Kekkei Genkai que eu? A compostura de Rasa se despedaçou. Um Uchiha de Konoha empunhando um Kekkei Genkai exclusivo de Tsunagakure? Não fazia sentido. Mas Mirai não se incomodou em responder. Descobrindo que o chakra de Rasa havia contaminado o pó de ouro, ele não conseguiu controlá-lo. Então ativou os 8 portões e desapareceu em um instante. No segundo seguinte, ele estava ao lado de Rasa, sua perna balançando em um poderoso chute. Vendo o ataque chegando, Rasa sorriu, juntando seu pó de ouro na frente dele. Garoto tolo, ousando atacá-lo de perto. Contanto que ele pudesse prendê-lo, a vitória seria dele. Baque. O corpo de Rasa foi lançado voando, caindo pesadamente no chão. Sangue jorrou de sua boca enquanto ele lutava para se levantar, apenas para o punho de Mirai bater em seu peito, perfurando sua armadura de pó de ouro com facilidade. Olhando fixamente para aqueles olhos vermelhos, a expressão de Rasa se encheu de choque e descrença. Como ele pôde ter sido derrotado tão rapidamente? Apenas alguns meses atrás, ele empurrou esse garoto para o limite. Como ele ganhou tanto poder em tão pouco tempo? E aqueles olhos, eles não se pareciam em nada com o Sharingan que ele tinha visto antes. Por que esse garoto possuía a liberação magnética assim como ele? Enquanto inúmeras perguntas inundavam a mente de Rasa, ninguém estaria lá para respondê-las. Sentindo sua vida se esvaindo, ele agarrou o braço de Mirai com sua última gota de força, envolvendo-o em pó de ouro. Se eu cair, farei você sofrer também, ele rosnou. O pó de ouro se comprimiu firmemente ao redor do braço de Mirai, sangue e carne respingaram, o osso mostrou sinais de rachadura sob a pressão. Mas o que ele viu deixou Rasa atordoado mais uma vez. Mesmo com sua força total, capaz de esmagar pedra e aço, ele não conseguiu quebrar os ossos do garoto.
Quão monstruosa era a resiliência física desse garoto! A visão de Rasa escureceu, e com um profundo sentimento de amargura, ele sucumbiu à morte. Jin, parabéns ao anfitrião, chakra mais um. Ignorando a voz em sua cabeça, Mirai olhou para seu próprio braço ensanguentado. Sarutaiko no Mikoto. Seu Mangekyou Sharingan se acendeu, e num piscar de olhos, seu corpo reverteu alguns segundos. Em meros momentos, seu braço estava tão bom quanto novo. Esse tipo de recuperação estava muito além até mesmo do melhor ninjutsu médico de Tsunade. Tempo é poder. Comparado ao olho esquerdo, o dreno de chakra do meu olho direito é quase imperceptível, Mirai murmurou. Ele havia deixado o ataque de Rasa atingir de propósito, tanto para testar sua própria resistência quanto para avaliar o poder de seu olho direito, e ambas as respostas o agradaram. Com um movimento rápido, ele esmagou o crânio de Rasa com os pés e então invocou sua tela de status. Nome, Uchiha Mirai. Físico, 748. Força mental, 728. Chakra, 732. Kekkei Genkai, Mangekyou Sharingan, liberação magnética, pó de ouro. Ninjutsu, detalhes omitidos. Outros, detalhes omitidos. Todos os meus atributos ultrapassaram 700, e eu dominei mais jutsus do que consigo contar. É hora de lançar o ataque total a Sunagakure. Com isso Mirai desapareceu. Atrás dele, o corpo sem cabeça de Rasa jazia na chuva, o cheiro de sangue infiltrando-se lentamente na terra molhada. Capítulo 72. O que? Você matou Rasa? Ao ouvir as palavras de Mirai, Minato, normalmente calmo e composto, ficou completamente chocado. Eu não brincaria com algo assim. O tom de Mirai era indiferente, e Minato não conseguiu evitar respirar fundo. Ele era muito familiar com Rasa. Durante a guerra entre Konoha e Sunagakure, a liberação de magnética Kekkei Genkai de Rasa deixou uma impressão duradoura nele. Enquanto Rasa parecia um tanto incômodo em combate individual, suas habilidades eram um pesadelo durante batalhas em larga escala. Sua liberação magnética não era apenas absurdamente poderosa tanto no ataque quanto na defesa, mas também era extraordinariamente abrangente. Minato se orgulhava de sua velocidade em matar inimigos, mas até ele tinha que admitir que, no campo de batalha, ele não conseguia igualar a eficiência de Rasa. Era por isso que ele sempre evitava conflitos em larga escala com Sunagakure sempre que possível. Mas agora, aquele inimigo formidável que lhe dera tantas dores de cabeça estava morto por Mirai. A notícia pareceu um sonho para Minato. Vendo Minato atordoado, Mirai calmamente o lembrou. Sunagakure logo perceberá que Rasa está morto. Acho que deveríamos lançar um ataque em grande escala antes que eles possam reagir e esmagá-los completamente. Minato imediatamente assentiu em concordância. Mirai, você me deu uma baita surpresa. Como oficial comandante deste campo de batalha, uma vitória decisiva sobre Sunagakure aumentaria muito a reputação de Minato. Isso o deixaria um passo mais perto de realizar seu sonho de se tornar Hokage. Embora parecesse egoísta pensar nessas coisas durante uma guerra, Minato não podia negar que esse era seu desejo genuíno. Mirai, lançaremos o ataque hoje à noite. Você deveria descansar por enquanto. Vou esperar seu sinal. Com isso Mirai se virou e saiu. Observando partir, Minato exalou um longo suspiro de alívio. Ele se lembrou da primeira vez que conheceu Mirai. Naquela época, a força de Mirai estava apenas no nível de um Chunin. Mas agora, em pouco mais de um ano, ele havia se tornado poderoso o suficiente para matar um shinobi de nível Kage. E Minato tinha notado a condição de Mirai agora mesmo. Além de algumas manchas de sangue em suas roupas, ele não mostrava sinais de ferimentos ou exaustão. Era como se Rasa não tivesse representado nenhum desafio para ele. Tamanha força era assustadora. Até mesmo Minato, confiante como estava, não pôde deixar de sentir uma leve sensação de pressão na presença de Mirai, derrotando-a e forçando Komogakure a recuar, matando 7 espadachins ninja da névoa, e agora matando Rasa, o usuário da liberação magnética. Ainda bem que Mirai nasceu alguns anos depois de mim. Senão, não haveria espaço para eu brilhar. Minato riu ironicamente balançando a cabeça. Até sua autoconfiança vacilou quando comparada à de Mirai. Acampamento de Sunagakure. A noite já havia caído completamente, e a impaciência de Chiyo estava começando a aparecer. Ela estava pensando sobre essa guerra há muito tempo. Continuar a luta só levaria a baixas inúteis, mas recuar seria inaceitável tanto para o shinobi quanto para os aldeões. O plano dela era discutir uma estratégia com Rasa, talvez criando alguns problemas para Konoha antes da retirada e, ao mesmo tempo, aumentando a reputação de Rasa. Afinal, o terceiro Kazekage estava desaparecido há tanto tempo que a esperança de seu retorno estava diminuindo. Quando a guerra terminasse, eles precisariam de alguém com prestígio suficiente para assumir como o próximo Kazekage. E não havia melhor candidato que Rasa. No entanto, apesar de esperar o dia todo, não havia sinal dele. Aquele cara saiu em um momento como esse por tanto tempo. Chiyo murmurou irritada. Quando sua paciência estava se esgotando, o ninja Anbu entrou na sala. Lady Chiyo. Senhor Rasa, ele. Componha-se. Chiyo gritou, estreitando os olhos. O que aconteceu com Rasa? O Anbu engoliu em seco nervosamente, sua voz tremendo. Rasa, ele está morto. O que? Chiyo bateu as mãos na mesa e se levantou de um salto, correndo para agarrar o Anbu pelo colarinho. O que você acabou de dizer? Repita isso. O Anbu falou amargamente. Uma patrulha encontrou o corpo de Rasa em uma área remota da Terra da Chuva.
Sua cabeça estava esmagada e seu peito, onde estava seu coração, tinha sido explodido. Ele estava morto há algum tempo quando o encontraram. As pernas de Chiyo cederam e ela caiu no chão, atordoada. Rasa, com sua poderosa liberação magnética, estava morto. Isso significava que Tsunagakure havia perdido um lutador de nível Kage. Pior, todos os esforços que ela havia feito para preparar um sucessor para o Kazekage foram em vão. Seu peito apertou dolorosamente e até mesmo respirar parecia difícil. Isso foi um desastre. Se não for tratada corretamente, Tsunagakure pode se transformar em caos. Não, o caos pode até ser o melhor cenário. Se as outras vilas aproveitassem esse momento de fraqueza, Tsunagakure poderia enfrentar ruína completa. Mas quem poderia ter matado Rasa, alguém tão adepto da autopreservação? Namikaze Minato? Impossível. Embora Minato muitas vezes levasse vantagem nas batalhas, Rasa sempre conseguia escapar. Anzo da Salamandra? Também improvável. Após a Segunda Guerra Mundial Ninja, Anzo perdeu a coragem de se intrometer em conflitos entre grandes nações. Orochimaru ou Jiraiya? Mesmo para eles, matar Rasa não teria sido fácil. Chiyo não conseguia entender, nem tinha tempo para pensar nisso. Questões mais urgentes exigiam sua atenção. Ela se levantou lentamente e deu uma ordem para o Anbu. Recupere o corpo de Rasa e prepare-se para retirar as tropas antes do amanhecer. Sim. O Anbu saiu rapidamente. Chiyo esfregou as têmporas em frustração. De repente, gritos de batalha irromperam do lado de fora. Seu coração afundou. Konoha estava atacando. Estilo fogo. Grande jutsu de bola de fogo. Estilo do vento. Grande avanço. Dezenas de shinobi de Konoha desencadearam um ataque coordenado, abrindo um enorme buraco nas defesas de Tsunagakure. Inúmeras kunai armadas com marcadores explosivos caíram como uma tempestade, bombardeando as forças de Tsunagakure em uma série ensurdecedora de explosões. Em poucos instantes, o acampamento estava um caos, com muitas baixas por toda parte. De longe, Mirai cruzou os braços com um sorriso de excitação estampado em seu rosto. Minato, você cuida de Chiyo e da elite shinobi de Tsunagakure. Quanto aos pequenos, deixe-os comigo. Capítulo 73. Mate esses bastardos de Tsunagakure. Vingue nossos camaradas caídos. Aposte tudo nessa luta. Mesmo se morrermos, não recuaremos. Tsunagakure cairá. Tags explosivas. Joguem todas as tags explosivas neles. Os shinobi de Konoha atacaram o acampamento de Tsunagakure com um zelo ardente. Depois de se conterem por tanto tempo, eles finalmente conseguiram liberar toda a sua fúria. Hoje eles ensinariam a esses marionetistas que usam veneno e criam armadilhas quem realmente era a vila shinobi mais forte. Entretanto, após o caos inicial, os shinobi de Tsunagakure se reagruparam rapidamente. Mais de um ano de guerra transformou cada um deles em veteranos endurecidos pela batalha. À medida que as forças de Konoha avançavam, os fantoches de Tsunagakure se moviam para a linha de frente, formando uma barreira inflexível. As fileiras intermediárias lançavam uma saraivada de ninjutsu, enquanto os mestres de marionetes na retaguarda controlavam suas construções com precisão. Droga! Esses covardes e suas táticas sujas de novo. Tenha cuidado. Não se machuque. Fui atingido por Senbon. Dane-se. Vou te derrubar comigo. O contra-ataque de Tsunagakure interrompeu o ímpeto de Konoha. Embora tivessem vantagem em força, as armas dos ninjas da areia eram revestidas com venenos letais. Até o menor ferimento causado por uma Senbon significava morte certa. Como resultado, apesar do ataque furtivo, as baixas de Konoha acabaram se igualando às de Tsunagakure. Esses idiotas de Konoha estão vacilando, sigam em frente. Hahaha. Eles ousaram nos atacar? Estão cavando suas próprias covas. Nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Muitos shinobi da areia riram estrondosamente. No campo de batalha, eles geralmente tinham que conservar seus fantoches, Senbon, kunai e venenos. Mas aqui em seu próprio acampamento, os recursos eram abundantes. Eles simplesmente continuaram atirando armas no inimigo. Uma saraivada de Senbon, brilhando friamente, caiu como uma tempestade sobre as fileiras de Konoha. Vendo isso, os shinobi de Konoha na linha de frente se prepararam com determinação implacável. O ataque foi muito denso para desviar. Mesmo assim, eles arrastariam consigo o máximo de ninjas da areia possível antes de morrer. Droga, depois disso finalmente posso descansar. Hahaha. Cuidem da minha esposa para mim, rapazes. Diga à minha mãe que eu não fui covarde. Os shinobi da linha de frente de Konoha, sabendo que a morte era inevitável, prepararam suas etiquetas explosivas e avançaram com gritos de guerra. As forças de Tsunagakure zombaram em resposta. HMPH. Se esses tolos achavam que poderiam romper a barreira dos fantoches com pura imprudência, eles estavam muito enganados. Mas quando a Senbon estavam prestes a cair sobre as forças de Konoha, uma onda dourada de areia surgiu do chão. A areia subia alto e caía em cascata, formando um escudo impenetrável na frente do shinobi de Konoha. Clang, clang, clang. O Senbon atingiu a parede de areia dourada, produzindo uma cacofonia de tilintar metálico antes de cair inofensivamente no chão. Tanto os shinobi de Konoha quanto os de Tsunagakure congelaram em estado de choque. O que diabos aconteceu? Espera, isso não é o pó de ouro de Rasa? Por que ele está nos protegendo? Ele também não está nos atacando. Os shinobi da areia acabaram de se voltar uns contra os outros? Os shinobi de Konoha ficaram completamente confusos. Momentos atrás, eles estavam resignados à morte, apenas para serem salvos pelo que parecia ser o jutsu do inimigo. Os shinobi da areia ficaram igualmente perplexos.
Por que Rasa-sama bloqueou nosso ataque? Foi um erro? Isso desperdiçou muita Senbon. De jeito nenhum. Olhe mais de perto. Se foi um erro, por que o pó de ouro não está atacando o Shinobi de Konoha agora? Boa observação. Onde está Rasa-sama? Alguém pode explicar o que está acontecendo? Enquanto as forças de Tsunagakure lutavam por respostas, a areia dourada surgiu como uma onda gigante, atingindo suas fileiras. Enterro em pó de ouro. Estrondo. Os fantoches na linha de frente foram instantaneamente transformados em pó, deixando uma enorme lacuna nas defesas do Shinobi da areia. A areia então subiu no ar, pairando como uma nuvem escura sobre o campo de batalha. Liberação magnética. Funeral imperial em pó de ouro. A areia dourada formou uma barreira enorme, e inúmeras lanças de areia emergiram de todas as direções, perfurando as forças de Tsunagakure. Gritos agonizantes encheram o ar. Em instantes, o chão estava encharcado de sangue. Os Shinobi da areia presos dentro da barreira dourada foram transformados em cascas sem vida, cheias de buracos. Sentada de pernas cruzadas sobre o pó de ouro flutuante, Mirai pairou mais perto do campo de batalha. Ela olhou para o atordoado Shinobi de Konoha baixo e disse suavemente: "Recuem. Deixem o resto comigo." Foi só quando viram Mirai que as forças de Konoha perceberam o que estava acontecendo. Então, é Mirai-sama quem está controlando o pó de ouro? Isso explica porque ele nos protegeu antes. É obra de Mirai-sama. Liberação de magnética. Mirai-sama é realmente uma órfã adotada pelo clã Uchiha? Calha a boca. Você nunca viu o Sharingan dele antes? Falando nisso, os olhos dele parecem diferentes dos do Sharingan normal, não é? Seja qual for o caso, Mirai-sama salvou nossas vidas. Vamos seguir suas ordens e recuar. Quando os Shinobi de Konoha recuaram, as forças de Tsunagakure ficaram completamente desorganizadas. A princípio, eles pensaram que Rasa estava controlando o pó de ouro, mas agora, eles perceberam que era um Uchiha. O que diabos estava acontecendo? Por que o pó de ouro está nos atacando? Rasa-sama perdeu a cabeça? Droga! O que diabos está acontecendo? Onde está Rasa-sama? Não me diga, um Uchiha de Konoha está realmente usando liberação magnética. A visão do pó de ouro se voltando contra eles encheu o Shinobi da areia de pavor. Eles nunca imaginaram o quão devastador o limite de sua própria linhagem poderia ser quando direcionado a eles. Até mesmo suas valiosas técnicas de marionetes eram totalmente inúteis contra ele. O rosto de Chiyo estava sombrio. Diferentemente dos outros, ela sabia a verdade. Rasa estava morto. Ela mesma confirmou o corpo dele. Não havia como isso ser um erro ou um genjutsu. A única explicação era que essa pirralha Uchiha Mirai realmente conseguia usar a liberação magnética. De longe, seu olhar encontrou os olhos misteriosos e intrincados de Mirai. Seu coração afundou. Não havia dúvidas, aqueles olhos eram um Mangekyou Sharingan. E se o controle de Mirai sobre a liberação magnética estivesse ligado aos seus olhos? Chiyo cerrou os punhos. Droga! Mangekyou Sharingan. De acordo com seus registros, Uchiha Madara já havia usado esses mesmos olhos amaldiçoados para exibir poderes divinos. Sua presença aterrorizou o mundo Shinobi até sua morte nas mãos de Hashirama Senju. Mas agora, depois de tantos anos, aqueles mesmos olhos sinistros retornaram ao campo de batalha. Capítulo 74. Estrondo. Sob o ataque implacável da areia dourada, mais um grupo de ninjas de Tsunagakure foi esmagado até virar polpa. Ao testemunhar isso, Chiyo cerrou os dentes e puxou um pergaminho. Técnica secreta branca, a coleção de 10 marionetes de Shikamatsu. 10 bonecos vestidos de branco, cada um único em design e exalando uma aura misteriosa, apareceram diante dela. Sem hesitar, Chiyo os direcionou para Mirai. De repente, um clarão dourado cruzou o campo de batalha. Seu oponente sou eu. Rasengan. Namikaze Minato apareceu na frente de Chiyo, com uma esfera giratória de chakra em sua mão apontada diretamente para ela. Embora estivesse chocado com a habilidade de Mirai de usar liberação de magnética, ele entendeu que não era hora de se distrair. No momento em que avistou Chiyo, ele ativou a técnica do deus voador do trovão para confrontá-la diretamente. Técnica de marionetes. Esmagamento por sucção de 3 joias. Em resposta, Chiyo comandou 3 bonecos para formar uma formação triangular, gerando um poderoso tornado que puxou Minato para o centro. Assim que ela se preparou para atacar com seus outros fantoches, Minato desapareceu num piscar de olhos. Controlar 10 bonecos simultaneamente? Impressionante! Minato observou-a calmamente, optando por não apressar o ataque. Como uma veterana mestre de marionetes, Chiyo sem dúvida possuía inúmeros truques. Um único passo em falso poderia levar a um envenenamento fatal. Minato sabia que sua vantagem estava na paciência. Ele só precisava atrasar Chiyo e impedi-la de interferir com Mirai. A vantagem é nossa. Pakura, pegue seu time e lide com o Uchiha Mirai, Chiyo ordenou entre dentes. O resto de vocês recuem. Ela já havia decidido recuar. Com Rasa morto e um oponente empunhando liberação de magnética combinado com o Mangekyou Sharingan, continuar a batalha só levaria a mais perdas. Entendido, respondeu Pakura, liderando um grupo de ninjas de elite em direção a Mirai. Enquanto isso, os outros ninjas de Tsunagakure se dispersaram em retirada em direção à sua aldeia. Liberação de queimadura, assassinato extremamente fumegante. Pakura lançou uma saraivada de bolas de fogo superaquecidas, que queimaram o solo e drenaram toda a umidade da vegetação ao redor. Mirai manipulou sua areia dourada para bloquear o ataque, mas as bolas de fogo queimaram, deixando buracos derretidos. HMPH, inútil, Pakura zombou.
Sua liberação de queimadura não era tão facilmente combatida. Mesmo se bloqueado, o calor intenso evaporaria toda a umidade próxima. Interessante. Um leve sorriso enfeitou os lábios de Mirai enquanto seu Manjek Sharingan emitia uma aura aterrorizante. Seu chakra frio e malévolo surgiu para fora, manifestando-se como uma figura esquelética ao redor dele. A estrutura esquelética cresceu, cobrindo-se de músculos e sangue antes de vestir a armadura. Em instantes, um demônio imponente vermelho sangue surgiu no meio do campo de batalha. As bolas de fogo de Pakura, antes tão devastadoras, desapareceram ao entrarem em contato com essa entidade colossal. O que é essa coisa? É enorme e assustador. A pressão que ele exala é como um demônio das profundezas do inferno. Os ninjas de Konoha ficaram atônitos. Mesmo estando atrás da figura gigante, suas pernas tremiam. Eles não conseguiam imaginar como alguém sequer começaria a lutar contra um ser tão monstruoso. Graças aos céus que o Uchiha Mirai está do nosso lado, eles pensaram coletivamente. Enquanto isso, os ninjas de Sunagakure estavam paralisados de medo. Muitos largaram suas armas e desabaram, incapazes de reunir coragem para lutar. Nós realmente devemos lutar contra isso? Kakunai e etiquetas explosivas. Para que servem contra isso? Essa coisa é mais aterrorizante que um Shukaku furioso. Apesar do desespero, alguns ninjas de Sunagakure lançaram desesperadamente suas armas e jutsus contra a figura colossal. Bum, bum, bum. Explosões irromperam ao redor de seus pés, mas o gigante permaneceu impassível. A futilidade de seus ataques finalmente quebrou seus espíritos. Para o horror deles, o demônio sacou sua lâmina enorme. Com um único golpe, um arco vermelho sangue cortou a terra, eliminando quase 100 ninjas de Sunagakure em um instante. Flutuando acima, Mirai cruzou os braços, olhando para o campo de batalha como um deus indiferente. Eis o terceiro poder, Susanoo. Este é o poder divino do clã Uchiha. Com essa declaração, Susanoo avançou, rasgando as fileiras de Sunagakure. Cada passo seu fazia a terra tremer, e sua lâmina reduzia o inimigo a pó. 2 golpes. Foi tudo o que precisou. 500 ninjas de Sunagakure, encarregados de cobrir a retirada de seus companheiros, foram aniquilados. A figura monstruosa exibia uma brutalidade que excedia em muito as expectativas de qualquer um. Morrer. Consumidos pela raiva, um grupo de ninjas de elite de Sunagakure saltou em direção ao Susanoo. Mas com um soco casual, o Susanoo os obliterou no ar, espalhando seus restos. Pakura, testemunhando a carnificina, foi tomada pelo terror. Ela olhou para a expressão calma de Mirai lá no alto e sentiu seu último resquício de razão dar lugar ao medo. Todos os pensamentos de vingança ou dever desapareceram quando ela se virou e fugiu para salvar sua vida. Um mero grão de areia ousa me desafiar? Mirai zombou, dispensando Susanoo. Enquanto ele descia, o campo de batalha ficou em silêncio. As forças de Konoha o encaravam com uma mistura de admiração e reverência. Mesmo entre aliados, o poder que ele havia demonstrado era avassalador. Pela primeira vez, esses shinobi pós-era Madara entenderam por que os Uchiha eram considerados o clã mais poderoso do mundo ninja, e por que o Sharingan era aclamado como a Kekkei Genkai definitiva. Nesta era em que os Senju haviam desaparecido na história, nenhuma força poderia rivalizar com o poder divino dos Uchiha. Capítulo 75. Sentindo os olhares de todos sobre ele, Mirai levantou uma sobrancelha e brincou. O que vocês estão olhando? Comecem a limpar o campo de batalha. Sim, Mirai-sama. Com suas palavras, todos os shinobi de Konoha imediatamente entraram em ação, fingindo diligência enquanto começavam a arrumar o campo de batalha. Embora, para ser justo, não houvesse muito mais para limpar depois da devastação causada pelo Susanoo. A rigor, Minato Namikaze era o comandante desta guerra. Se perseguir o inimigo ou limpar deveria ter sido sua decisão. No entanto, ninguém questionou as ordens de Mirai. Este adolescente, que acabará de demonstrar um poder inigualável, havia estabelecido firmemente sua autoridade no coração de todos os presentes. Além do mais, sem Mirai, quem sabia quantas vidas teriam sido perdidas hoje para garantir esta vitória? Com sua mistura de poder e liderança, Mirai conquistou respeito e influência inegáveis entre os shinobi de Konoha. Observando isso se desenrolar, Minato não pareceu particularmente incomodado. Ele compartilhava um bom relacionamento com Mirai, e depois de uma vitória tão fácil, inteiramente devido aos esforços de Mirai, era natural que ele adiasse esses assuntos. Ao se aproximar de Mirai, Minato hesitou por um momento antes de falar. Mirai, esse poder que você acabou de usar. O Manjek Sharingan. Mirai respondeu diretamente. Agora que ele possuía força suficiente, não havia mais necessidade de escondê-la. Manter segredos era cansativo, e ele preferia evitar restrições desnecessárias. Além disso, seus verdadeiros trunfos não eram apenas as habilidades do Manjek, Takamagahara e Sarutaiko no Mikoto, mas também o sistema. Manjek Sharingan. Os olhos de Minato se arregalaram, e ele prendeu a respiração. Como discípulo de Jiraiya, Minato tinha conhecimento de muitos segredos. Ele sabia da existência do Manjek Sharingan, mas nunca imaginou que Mirai possuísse tal poder lendário. A propósito, Minato continuou curiosamente a habilidade de usar a liberação magnética. Isso também foi graças aos seus olhos? Mirai piscou momentaneamente pego de surpresa, mas rapidamente disfarçou sua surpresa e assentiu. Afiado como sempre, Minato. Minato coçou a nuca timidamente. Eu só dei um palpite.
Afinal, se não fosse pelo Manjek Sharingan, eu não conseguiria pensar em outra explicação para você dominar a liberação magnética. Abaixando a voz, Minato se inclinou para mais perto de Mirai. Mirai, seu Manjek Sharingan, permite que você copie até mesmo Kekkei Genkai? Fazia sentido, não fazia? Se o Sharingan regular podia replicar jutsus padrões, não era absurdo pensar que o Manjek Sharingan podia copiar técnicas avançadas ou até mesmo Kekkei Genkai. A imaginação dele está correndo solta. Mirai refletiu internamente. A especulação de Minato não apenas forneceu uma cobertura conveniente para os poderes que Mirai havia adquirido, mas também escondeu as verdadeiras habilidades de seu Manjek Sharingan. Isso é segredo, Mirai respondeu em um tom abafado. Não deixe escapar. A expressão de Minato se tornou solene enquanto ele assentia. Não se preocupe, Mirai. Não vou contar uma palavra sobre isso a ninguém. Embora Minato suspeitasse que outros pudessem chegar à mesma conclusão após testemunhar as habilidades de Mirai, ele ainda decidiu manter o segredo. Tudo bem, se não houver mais nada, estou voltando para descansar. Quando Mirai começou a se afastar, Minato gritou hesitante. Mirai, espere um momento. Virando-se, Mirai levantou uma sobrancelha. O que foi? Minato abriu seu sorriso característico. Você despertou seu Manjek Sharingan recentemente, certo? Sim. E daí? Então você provavelmente ainda não teve tempo de nomear suas novas habilidades, não é? Acabei de inventar um nome super legal. Minato declarou confiante. Sei que pode ser presunçoso da minha parte, mas tenho um talento especial para nomear coisas. A expressão de Mirai congelou quando Minato revelou sua ideia com grande entusiasmo. Que tal? Copiar a dança suprema do Manjek do estilo Kekkei Supremo versão 3? Parece incrível, não é? O canto da boca de Mirai se contraiu. Ele de repente se lembrou de que Minato tinha a reputação de ser péssimo em nomear coisas. Dando um tapinha no ombro de Minato, Mirai suspirou. Esse é um ótimo nome. Mas talvez não tente dar nomes às coisas novamente no futuro. Minato, você é único. Não desperdice seus talentos em algo assim. Enquanto Mirai se afastava, Minato coçou a cabeça confuso. Espera aí, ele concordou ou não? Pelo menos deixe claro. Depois que os dois saíram, os shinobi de Konoha começaram a murmurar entre si. Ufa, agora que Mirai se foi, sinto que finalmente posso respirar. A pressão era intensa. Certo? Quem sabia que a Kekkei Genkai do clã Uchiha poderia ser tão poderosa? Não é de se espantar que eles conseguiram estabelecer Konoha ao lado do clã Senju. Só de pensar em Mirai em ação me dá arrepios. Se eu tivesse que enfrentá-lo, provavelmente desistiria na hora. Exatamente. Eliminar mais de 500 shinobi de Tsunagakuri em um movimento. Aterrorizante. Na verdade, não foi um movimento. Havia apenas 500 shinobi de Tsunagakuri para começar. A admiração deles crescia a cada recontagem, atraindo mais e mais shinobi para a discussão. Quero dizer, ele praticamente esmagou as forças de Tsunagakuri sozinho. Nem mesmo o terceiro Hokage, conhecido como o mais forte da história de Konoha, provavelmente conseguiria fazer isso. Com alguém como Mirai protegendo a vila, me sinto muito seguro. Quando voltarmos, vou contar a todos sobre isso. Eles não vão acreditar. Haha, o mesmo aqui. Em seu quarto, Mirai ativou a barreira que havia criado e começou a avaliar seus ganhos na batalha. Com um pensamento, uma interface azul translúcida apareceu diante dele. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 1055. Força mental: 982. Chakra: 975. Kekkei Genkai: Manjek Sharingan. Liberação de magnética: areia dourada. Liberação de queimadura: Aninjutsu. Outro. Capítulo 76. O rosto de Mirai se iluminou de satisfação enquanto ele examinava suas estatísticas drasticamente melhoradas. A batalha de hoje lhe rendeu impressionantes 800 pontos em todos os quesitos. O mais impressionante foi seu atributo físico, que finalmente ultrapassou a marca de 1000 pontos. Com meu corpo atual, mesmo que Rasa usasse a liberação magnética para me atacar, provavelmente nem fraturaria meus ossos, ele refletiu. Armas como kunai, etiquetas explosivas ou senbon. Essas provavelmente nem o arranhariam agora. Além disso, seu chakra e energia mental também estavam se aproximando de 1000 pontos. Quanto à sua energia mental, ele podia sentir. Seus olhos estavam prestes a evoluir mais uma vez. Não demoraria muito para que seu Manjek Sharingan avançasse mais. A miríade de jutsus e técnicas secretas que ele havia adquirido, eles eram pouco mais que um hobby de coleção para ele agora. Nenhum deles fornecia qualquer ajuda real em seu nível. O único ganho que valeu a pena foi a Kekkei Genkai de liberação de queimadura que ele havia conquistado de Pakura. Ser capaz de lançar bolas de fogo superaquecidas que poderiam evaporar instantaneamente o sangue de um inimigo, nada mal, ele pensou. Depois de avaliar seus despojos, Mirai fechou os olhos para meditar, com a intenção de dominar seus novos atributos aprimorados e torná-los naturais. Tsunagakuri. O vento uivava, levantando nuvens de areia que cobriam a vila. Nas ruas, os transeuntes vestidos de preto se moviam silenciosamente com os rostos pesados de tristeza. Até as crianças, que geralmente brincavam ruidosamente, abaixavam a cabeça com as bochechas manchadas de lágrimas. Ocasionalmente o silêncio era quebrado pelo som de soluços, aumentando a atmosfera opressiva. No cemitério ninja, os enlutados depositavam flores diante de lápides com nomes gravados, rezando silenciosamente pelos falecidos. Por que começar uma guerra? Tantos morreram, era isso que a vila queria?
A conselheira Tio não conseguiu deixar de lado o rancor pelo filho e pela nora, então agora nossos filhos e filhas têm que morrer por sua vingança? Os mortos se foram, e a vila perdeu. A vida só vai ficar mais difícil daqui para frente. Tivemos alguns dos melhores shinobi de todo o mundo ninja, mas é assim que termina. Tio não trouxe nada além de ruína para nossa vila. Shi, você quer se matar falando desse jeito? Minha família inteira se foi. Que venham atrás de mim se ousarem. O mesmo aqui. Perdemos o terceiro Kazekage, e agora até Rasa está morto. Isso tudo é por causa de Tio. Os murmúrios de descontentamento entre os moradores lançaram uma pesada sombra sobre os ninjas que retornavam das linhas de frente. Para aqueles que sobreviveram, a amargura em suas expressões dizia tudo. Eles entenderam melhor do que ninguém que a culpa não podia recair somente sobre Tio. Na verdade, sua pesquisa de veneno e fantoches tinham causado golpes significativos nas forças de Konoha durante a guerra. Mas a imagem de Uchiha Mirai invocando uma entidade imponente e divina para dizimar suas forças os assombrava. Um poder tão avassalador, ele havia rasgado suas fileiras sem esforço. Cada retaguarda que ficou para segurar a linha havia sido massacrada. Suas melhores técnicas nem o arranharam. Mesmo durante os ataques de Shukaku, eles nunca sentiram tanto desespero. Em uma batalha, Mirai destruiu uma linha de frente que eles mantinham por mais de um ano. Seus sonhos de conquista, alimentados pela vitória sobre Komogakure, foram destruídos em um instante. Em um canto tranquilo do cemitério, Ebi se virou e foi em direção ao escritório do Kazekage. Lá dentro, Tio estava sentada na cadeira reservada para o Kazekage, seus olhos nublados revelando seu cansaço. Quando Ebis entrou, ela falou sem olhar para cima. Ebis, a vila ficará instável por algum tempo. Fique de olho para evitar que alguém explore a situação. Além disso, garanta que a segurança ao redor da vila seja rigorosa. Não podemos deixar que shinobi inimigos tirem vantagem disso. Ebis deu um sorriso fraco e amargo. Irmã, a opinião dos aldeões sobre você é menos que favorável. Talvez você devesse ficar quieta por um tempo? Tio acenou com a mão desdenhosamente. Eu tenho meus próprios planos. Você pode ir embora. Sim. Depois que Ebi saiu, Tio olhou pela janela. De um herói reverenciado da aldeia a alguém desprezado por todos, foi uma pílula difícil de engolir. Talvez tenha sido meu egoísmo que levou a esse resultado. Suas palavras murmuradas deram lugar ao silêncio. Seus olhos se tornaram resolutos. Uma batida forte interrompeu seus pensamentos. Quem é? Tio-sama, sou eu. A porta se abriu com um rangido e Pakura entrou apressadamente. Você sobreviveu. O tom de Tio era neutro, mas Pakura se ajoelhou, sua expressão tingida de vergonha. Sim, Tio-sama. Ela sobreviveu, não por causa de sua força, mas porque decidiu fugir no último momento. Ter escapado vivo do Uchiha Mirai não é pouca coisa. As palavras de Tio assustaram Pakura. Seu ressentimento anterior por ter sido mandada a ficar para trás derreteu, substituído por um lampejo de esperança. Com o terceiro Kazekage desaparecido e a guerra terminada, Tsunagakure precisava eleger um novo Kazekage. Agora com Rasa morto, os potenciais rivais de Pakura eram poucos. Se o apoio de Tio significava alguma coisa, suas chances de se tornar o próximo Kazekage eram quase certas. O coração de Pakura disparou. Por aqui, disse Tio, levantando-se abruptamente. Pakura rapidamente seguiu Tio enquanto ela levava para uma câmara secreta abaixo do prédio do Kazekage. Lá dentro, o corpo decapitado de Rasa estava sobre uma mesa, com sua cabeça despedaçada por perto. Tio-sama? Pakura perguntou confuso. Por que o corpo de Rasa não estava no cemitério com os outros? Por que escondê-lo aqui? Pakura, a vila não pode ficar sem um Kazekage. Eu tomei minha decisão. Guarde a porta. Não deixe ninguém entrar sem minha ordem. O coração de Pakura disparou. Esse é o endosso oficial dela para mim como próximo Kazekage? Embora a reputação de Tio estivesse manchada, sua influência sobre a vila ainda era imensa. Se ela apoiasse Pakura, sua ascensão estava quase garantida. Sim, Tio-sama. Pakura respondeu ansiosamente, fechando a porta da câmara e assumindo seu posto. Lá dentro, Tio estava de pé sobre o corpo sem vida de Rasa. As mãos nodosas dela repousavam sobre o peito dele. Jutsu proibido, a reencarnação da própria vida. Capítulo 77. Um brilho verde brilhou, e a força vital pura de Tio surgiu no corpo sem vida de Rasa. Momentos depois, o corpo quebrado de Rasa começou a se regenerar. Seu crânio rachado se consertou, e sua pele lentamente recuperou a vitalidade. Após um breve silêncio, Rasa abriu os olhos. Olhando para Tio, agora sem vida no chão, ele foi tomado pelo choque. Tio-sama, o que? O que aconteceu? Confusa, a voz de Rasa tremeu. Ele já não havia sido morto por Uchiha Mirai? Como ele poderia estar vivo novamente? Rasa, você é quem eu escolhi como quarto Kazekage, Tio declarou calmamente, com a voz fraca, mas resoluta. A guerra está perdida. Usei um jutsu proibido para trazer você de volta. Proteja a vila. Com essas últimas palavras, o corpo de Tio ficou imóvel. Rasa ajoelhou-se, fechando os olhos de Tio gentilmente. Seu coração se agitava com emoções conflitantes. Ele nunca conseguiu entender Tio completamente. Uma mulher que tinha exercido imensa autoridade, disposta a ascender a guerra com Konoha para sua própria agenda, mas em suas consequências, assumiu toda a culpa. E agora, usando sua própria vida para trazê-lo de volta. Suspirar. Rasa exalou profundamente, levantando o corpo de Tio em seus braços. Enquanto ele caminhava em direção à porta, uma voz familiar gritou em surpresa. Tio-sama, você?
A voz parou abruptamente. Pakura ficou paralisada em choque, seus olhos arregalados fixos na forma sem vida de Tio. Rasa encontrou seu olhar e falou em tom firme. De hoje em diante eu sou o quarto Kazekage. Quaisquer ressentimentos que existiram entre nós antes, considere-os apagados. De agora em diante tudo deve ser pela vila. Sem dizer mais nada, Rasa foi embora deixando Pakura parada imóvel, com o coração afundando em desespero. Seus sonhos de se tornar Kazekage foram completamente destruídos. Pakura vagou sem rumo pelo deserto. O calor escaldante a atingia, mas seu coração parecia mais frio que as areias infinitas ao seu redor. Tio sacrificou sua vida para reviver Rasa, mas não a considerou, não a escolheu como o próximo Kazekage. A rejeição a atingiu duramente. Ela era realmente tão indigna? Ou será que a liberação magnética era tudo? Eu dei tudo pela vila. Por que não me deram uma chance? Sua voz falhou enquanto ela cerrava os punhos. Ela lançou várias bolas de fogo flamejantes para longe, suas explosões intensificando o calor do deserto. Palmas, palmas, palmas. O som de palmas lentas ecoou atrás dela. Quem está aí? Pakura se virou, mas antes que pudesse agir, uma lâmina foi pressionada contra seu pescoço. Não se mova. Se mova, você morre. A expressão fria de Mirai apareceu, seus olhos vermelhos indiferentes e penetrantes. Suor frio escorria pelas costas de Pakura. Por que esse demônio estava aqui? Você parece, chateada, Mirai observou, retirando sua lâmina enquanto seu olhar permanecia nela. Ele não pôde deixar de achar a mulher intrigante. Na linha do tempo original, Pakura teve pouco tempo na tela, mas teve um destino trágico. Traída por sua aldeia, ela foi oferecida como um peão em negociações e morta por ninjas de Kirigakuri. Mas agora, com Rasa já morto e Sunagakure em crise, por que Pakura estava sozinho no deserto? Por que você está aqui? Pakura perguntou cautelosamente. Mesmo sem a arma dele sacada, ela não ousou baixar a guarda. Vim coletar ouro em pó, Mirai respondeu com indiferença. Pakura franziu a testa, lembrando que Mirai também possuía liberação magnética. Não está falando? Tudo bem, eu mesmo descubro. O Manjeki Sharingan de Mirai girou, e uma onda de energia opressiva irradiou de seus olhos. O corpo de Pakura congelou. Seu sangue parecia ter virado gelo. Aqueles olhos, símbolos de morte e destruição. Sua mente ficou turva e quando ela recuperou a clareza, percebeu que Mirai já estava acariciando seu queixo, pensativa. Interessante. Ele murmurou. Através de seu genjutsu, Mirai havia mergulhado nas memórias de Pakura. Ele não esperava que Tio usasse seu jutsu de reanimação, não para reviver os pais de Sasori, mas para ressuscitar Rasa. Ainda assim, esse acontecimento inesperado lhe deu uma ideia. Com seus planos de unir o mundo shinobi, aliados fortes seriam essenciais. Se ele pudesse recrutar Pakura, poderia valer a pena. Pakura, Mirai disse lentamente, posso fazer de você o Kazekage. Pakura enrijeceu-se, seus olhos estreitando-se em suspeita. O que você está planejando? Sua força e contribuições são iguais às de Rasa. Por que um homem morto deveria assumir a posição de Kazekage? O sorriso irônico de Mirai se aprofundou. Se você quiser, eu posso matar Rasa para você. Pakura imediatamente deu um passo para trás, olhando para ele. Nem pense em semear discórdia. Eu não vou trair minha aldeia. Ha ha ha. Mirai riu balançando a cabeça. Tão ingênuo. Pakura, eu vi seu futuro. Não importa o quão leal você seja, a vila irá descartá-lo. Você se tornará uma moeda de troca, um peão sacrificial em seus jogos de poder. Chega. A voz de Pakura era firme. Você não pode me manipular. Mesmo se você me matar, eu não vou desistir. Mirai deu de ombros indiferentemente. Acredite no que quiser. O tempo provará que estou certa. Ele jogou uma kunai aos pés dela. Pegue isso. Infunda chakra se estiver em perigo, e eu irei até você. Leve com você, não me faça ouvir sobre sua morte na próxima vez. Pakura hesitou, mas eventualmente pegou a kunai. Qual é seu verdadeiro objetivo? Mirai sorriu. Se você precisa saber, pretendo trazer a verdadeira paz ao mundo shinobi. Este sistema decadente precisa ser reconstruído, e eu estabelecerei uma nova ordem. Suas palavras deixaram Pakura atordoado. Uma nova ordem? Paz verdadeira? De qualquer outra pessoa, ela teria rido. Mas com a força esmagadora de Mirai, ela sentiu uma estranha sensação de convicção. Lembre-se do que eu disse. Mirai se virou para sair. Boa sorte, Pakura. Enquanto sua figura desaparecia, Pakura caiu na areia. Suas roupas grudaram nela, encharcadas de suor frio. Depois de um longo momento, ela colocou a kunai em sua bolsa ninja. A curiosidade puxou seus pensamentos. O que Mirai realmente queria? Por enquanto, ela manteria a kunai por perto. Se nada mais, ela queria ver se as previsões dele se tornariam realidade. Capítulo 78. Tio faleceu com o fardo da infâmia, enquanto Rasa, como na história original, se tornou o quarto Kazekage. A guerra entre Konogakure e Sunagakure chegou oficialmente ao fim. Uchiha Mirai e Namikaze Minato lideraram o shinobi da linha de frente de volta a Konogakure. Após seu retorno, eles foram mais uma vez recebidos com aplausos e comemorações dos aldeões. Diferentemente da vitória anterior contra Komogakure, desta vez, Mirai era inegavelmente o centro das atenções. Sua performance no campo de batalha de Sunagakure havia se tornado amplamente conhecida. Vencer 2 guerras consecutivas e garantir vitórias decisivas para a vila o elevou ao status de herói aos olhos do povo. É Mirai-sama. Realmente um jovem herói. Ter tanta força na idade dele é incrível. Ele é tão bonito.
Eu adoraria me casar com alguém como ele. Como esperado do clã Uchiha, que nobre família Shinobi. O poder do Sharingan é simplesmente incrível. Graças a Mirai-sama, a guerra terminou muito mais cedo do que terminaria de outra forma. Exatamente. Ver a nova geração de Shinobi se levantando para proteger a vila é tão reconfortante. Os moradores não pouparam elogios e, como resultado, sua percepção do clã Uchiha também melhorou significativamente. Entre os Shinobi, a reputação de Mirai também atingiu novos patamares. Afinal, eles testemunharam em primeira mão o poder aterrorizante que ele exercia. Observando a multidão exultante, Minato não pôde deixar de comentar. Mirai, sua popularidade está nas alturas. Mirai deu de ombros, um pouco impotente. Tentei manter um perfil baixo, mas, de alguma forma, ainda acabo me destacando. Minato lançou-lhe um longo olhar, momentaneamente sem palavras. Após uma pausa, ele finalmente disse: Mirai, vou me reportar ao Hokage primeiro. Vamos comer alguma coisa juntos em breve. Mirai acenou casualmente. Se você estiver pagando, eu estou dentro. Escritório do Hokage. Após ouvir o relato de Minato, Hiruzen Sarutobi franziu a testa profundamente, uma onda de frustração indescritível tomando conta dele. Em seus cálculos, as batalhas constantes de Mirai deveriam ter reduzido drasticamente o poder de seu Mangekyou Sharingan. No entanto, ao contrário das expectativas, Mirai até usou Susanoo durante a guerra e não parecia nada mal pelo desgaste. A intensidade estava muito baixa? Parece que vou precisar mandá-lo para outro campo de batalha, Hiruzen murmurou para si mesmo. Ele agora se arrependia de deixar Mirai crescer sem controle. Mas quem poderia ter previsto que um mero genin recém-saído da academia chegaria a tais alturas em pouco mais de um ano? Naquele momento, a porta do escritório foi aberta com força. Danzo entrou furioso, fervendo de raiva. Hiruzen, você já ouviu falar das habilidades do Mangekyou Sharingan do Uchiha Mirai, não é? Hiruzen olhou para o furioso Danzo e respondeu secamente. Tem uma ideia aproximada. O que tem? E daí? Danzo riu com raiva. Ele pode usar o Kekkei Genkai de liberação magnética do Rasa. Isso significa que seu Mangekyou Sharingan pode replicar o Kekkei Genkai. Hiruzen, ficando impaciente, perguntou. E qual é o seu ponto? Danzo zombou friamente. Se ele pode replicar Kekkei Genkai, copiar segredos de clã provavelmente não é problema para ele também. Pausando para causar efeito, Danzo continuou. O astuto que atacou minha base da raiz antes usou as técnicas dos clãs Nara e Akimishi. Agora que penso nisso, deve ter sido aquele bastardo Uchiha Mirai. A revelação só aumentou a fúria de Danzo. Ele havia sido forçado a entrar em conflitos com os clãs Nara e Akimishi por causa do incidente, e agora Mirai era culpada o tempo todo. Aquele bastardo é muito perigoso. Danzo, não faz sentido desenterrar o passado, Hiruzen disse desdenhosamente. Deixa pra lá. Danzo cerrou os punhos. Deixar pra lá? As ações de Mirai não podem ser perdoadas. Hiruzen acenou com a mão cansado. Tudo bem, tudo bem. Faça o que quiser. Vá em frente e prenda-o você mesmo. Danzo congelou. Sua explosão tinha a intenção de descarregar sua raiva, confrontar Mirai diretamente era outra questão completamente diferente. A última vez que ele tentou, Mirai quase o matou. Qual é o seu plano, Hiruzen? Danzo pressionou, recusando-se a deixar o assunto de lado. Você vai deixar aquele pirralho correr solto? Hiruzen suspirou. Pretendo mandá-lo para o campo de batalha de Kirigakuri. Enquanto ele continuar lutando, o Mangekyou Sharingan eventualmente o levará à cegueira. Ao ouvir isso, a expressão de Danzo permaneceu insatisfeita. Não podemos usar a opinião pública para manchar sua reputação? Hiruzen revirou os olhos para ele. A popularidade dele está no auge depois dessa vitória. Se você tentar difamá-lo agora, você está louco? A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez em seus anos de liderança, ambos os homens se viram tão impotentes. Eles enfrentaram inúmeras tempestades juntos, mas agora, um único jovem shinobi os levou ao limite. De volta ao complexo Uchiha, Mirai encontrou a área assustadoramente silenciosa. Depois de perguntar por aí, ele descobriu que após sua implantação no campo de batalha de Sunagakure, Kirigakure havia declarado guerra a Konogakure. A maioria do shinobi do clã Uchiha, incluindo Fugaku, havia sido enviada para as linhas de frente. A situação no campo de batalha de Kirigakure era sombria, com muitos Uchiha perdendo suas vidas. Mirai não ficou surpresa. Tal oportunidade de enfraquecer os Uchiha não seria desperdiçada por Hiruzen e Danzo. Ao retornar para casa, ele olhou para a cobra branca enrolada no canto e bufou. Sentado de pernas cruzadas na sala de estar, ele gritou. Orochimaru, aparecer sem ser convidado não é exatamente educado. Enquanto suas palavras caíam, Orochimaru apareceu na frente dele. Mirai-kun, parabéns por outra conquista impressionante. Você realmente se tornou um herói na vila agora. Ignorando o elogio, Mirai foi direto ao ponto. Você veio aceitar minha proposta? Orochimaru pausou, então assentiu lentamente. Se você puder entregar como prometido, eu concordo com seus termos. Eu vim para avisá-lo, Danzo recentemente me fez realizar uma cirurgia. Ele agora possui as células de Hashirama e o Uchiha Sharingan. Capítulo 79. Ao ouvir as informações de Orochimaru, o rosto de Mirai revelou um toque de surpresa.
Quem imaginaria, Orochimaru, que você faria de tudo para compartilhar isso comigo? Em resposta, Orochimaru deu um leve sorriso. Estou apenas criando uma rota de fuga para mim. Ele já havia perdido a confiança em Hiruzen e Danzo há muito tempo. Agora que Konoha estava sitiada por todos os lados, era a oportunidade perfeita para fazer um nome para si mesmo. No entanto, após retornar do campo de batalha de Komogakure, Sarutobi fez de tudo para mantê-lo na vila. A intenção era clara. Se Sarutobi realmente pretendia prepará-lo como seu sucessor, então comandar as linhas de frente deveria ser sua responsabilidade. Como a distância entre eles já estava aumentando, Orochimaru imaginou que seria melhor investir em Uchiha Mirai. Caso contrário, se as coisas realmente se desenvolvessem como Mirai previu, ele provavelmente acabaria sendo rotulado como um ninja desonesto por Konoha de qualquer maneira. Mirai-kun, tanto meu professor quanto Danzo herdaram a ideologia do segundo Hokage. Eles sempre foram cautelosos com os Uchiha. É melhor você ter cuidado. Ultimamente Mirai estava chamando muita atenção, derrotando Raikage, derrotando 7 espadachins ninja da névoa e até matando Rasa. Sem mencionar que ele despertou o lendário Manjeki Sharingan. Dado seu conhecimento sobre Hiruzen e Danzo, Orochimaru tinha certeza de que eles não ficariam de braços cruzados. Não se preocupe, Mirai respondeu friamente. Diante do poder absoluto, esquemas e conspirações não passam de lutas fúteis. Orochimaru piscou diante do comportamento confiante de Mirai. Por um momento ele foi transportado de volta para seu próprio eu jovem, cheio de ambição e confiança indomável. Mas aqueles dias já tinham acabado. A realidade o havia despojado daquele idealismo. Mirai-kun, Orochimaru aconselhou com um traço de amargura. Às vezes, o poder não é a única arma em um confronto. Seus inimigos podem atacar de uma posição moral elevada, desferindo um golpe devastador em sua reputação. O que aconteceu com Ataque Sakumo? A resposta de Mirai veio com um sorriso casual. Então eu vou apenas diminuir meus padrões morais. Se eu não me importar, eles não podem me machucar. Orochimaru congelou e então riu suavemente. Mirai-kun, você realmente nunca deixa de me surpreender. Bem, se não há mais nada, vamos encerrar esta conversa aqui, disse Mirai, acenando com desdém. Mais alguma coisa, Orochimaru? Fingindo ignorar a dispensa, os olhos semicerrados de Orochimaru brilharam de curiosidade. Ouvi dizer que sua comida é excepcional, Mirai-kun. Gostaria de experimentar por mim mesmo. Antes que Mirai pudesse recusar, Orochimaru acrescentou maliciosamente. Considere isso uma recompensa pelas informações que compartilhei. Vendo o olhar presunçoso nos olhos de Orochimaru, Mirai riu. Tudo bem, espere aqui. Eu já estava ficando com fome de qualquer maneira. Pouco tempo depois, Mirai voltou com uma tigela fumegante de sopa. O aroma atraente chamou a atenção de Orochimaru imediatamente. O cheiro é incrível, ele comentou. Que tipo de sopa é essa? Sopa de cobra, Mirai respondeu casualmente. As pupilas de Orochimaru se estreitaram. Eu não como carne de cobra. Então você está perdendo, brincou Mirai enquanto começava a comer. Incapaz de resistir, Orochimaru finalmente deu uma mordida. Delicioso, ele murmurou, saboreando sabores ricos. Depois de mandar Orochimaru embora, Mirai voltou para seu quarto e pegou uma pequena cabaça que havia comprado antes. No campo de batalha de Tsunagakure, ele sempre precisou invocar areia dourada de um pergaminho antes de usá-lo, um processo trabalhoso e deselegante. Para resolver isso, ele comprou uma cabaça do tamanho da cintura para inscrever um jutsu de selamento. Isso permitiria que ele armazenasse grandes quantidades de areia dourada na cabaça, tornando-a mais conveniente e, mais importante, muito mais estilosa. Embora gravar a fórmula de selamento fosse tedioso, Mirai estava determinada. O estilo é eterno. Ao cair da noite, a tarefa estava concluída, graças à orientação que ele recebeu de Minato e Kushina. Amarrando a cabaça na cintura, Mirai a abriu. Imediatamente, a areia dourada derramou-se em um fluxo brilhante. Com o pensamento, ele direcionou a areia de volta para a cabaça. O processo foi tranquilo e sem interrupções. Mirai assentiu com satisfação. Perfeito. Nesse momento, alguém bateu na porta, seguida por uma voz familiar. Mirai, você está em casa? Chegando. Abrindo a porta, Mirai encontrou Kurenai parada ali. Ela se jogou em seus braços. Mirai, você cresceu de novo, ela disse, olhando para ele. Na academia, elas tinham aproximadamente a mesma altura. Agora, Mirai era uma cabeça inteira mais alta. Ele deu um tapinha na cabeça dela, sorrindo. O que te traz ao complexo Uchiha? Você nunca vem me ver, então eu tive que ir te encontrar, ela respondeu, fazendo beicinho. Mirai não conseguiu evitar sentir uma pontada de nostalgia. A garotinha Tsundere estava agora florescendo em uma jovem graciosa. Bem, você não vai me convidar para entrar? Com essas palavras, os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. Claro, entre. Tenho tempo hoje. Vou até te ajudar com seu treinamento. Na manhã seguinte, Mirai acompanhou Kurenai, que estava corado para fora de casa. Do lado de fora do complexo Uchiha, ele parou e se virou para ela. Kurenai, seu taijutsu ainda precisa melhorar muito. Da próxima vez, vou treiná-lo corretamente de novo. Kurenai olhou para ele com as bochechas coradas e bufou, seu grande valentão. Não conte com isso. Observando sua figura se afastando, Mirai riu baixinho. Quando ele estava prestes a retornar, um agente da Anbu apareceu diante dele. Uchiha Mirai, o Hokage ordenou que você reforce imediatamente o campo de batalha de Kirigakure. O Anbu entregou um pergaminho, que Mirai abriu. Um sorriso irônico se espalhou por seu rosto. Eles não me deixam descansar, não é?
Recém-saído do campo de batalha de Sunagakure, ele estava sendo enviado para Kirigakure, um usuário menor de manja que já estaria esgotado, provavelmente à beira da cegueira. Mas Sarutobi e Danzo claramente o subestimaram. A pressão constante dele só o tornaria mais forte. Eu vou embora amanhã, disse Mirai, dobrando o pergaminho. O Anbu ficou rígido. Uchiha Mirai, as ordens do Hokage eram para partir imediatamente. Mirai levantou uma sobrancelha e se aproximou, sua presença era avassaladora. Você está me ameaçando? O Anbu instintivamente deu um passo para trás, percebendo que havia exagerado. Ele não. Só estou enfatizando a urgência das ordens do Hokage. O olhar de Mirai o atingiu. Reporte-se a Sarutobi. Se ele tiver alguma objeção, ele pode vir discuti-la comigo pessoalmente. Depois que Mirai saiu, o Anbu soltou um suspiro trêmulo. Aquele Uchiha. Eles são todos assustadores. É melhor eu ter cuidado da próxima vez. Com isso, ele desapareceu na noite. Esse era um assunto que era melhor deixar para o Hokage lidar. Capítulo 80. Maldito pirralho. Sarutobi Hiruzen bateu a mão na mesa depois de ouvir o relatório do agente Anbu. Tendo governado por muitos anos, era raro que alguém desafiasse abertamente sua autoridade. No entanto, esse pirralho Uchiha teve a audácia de desafiar suas ordens publicamente e até mesmo provocá-lo com: se você não está feliz com isso, venha me dizer você mesmo. Mirai, esse pequeno punk insolente. Ele ao menos reconhecia a autoridade do Hokage? Devo liderar uma equipe para capturar Uchiha Mirai? O agente Anbu perguntou cautelosamente, notando a fúria evidente do terceiro Hokage. Sarutobi Hiruzen congelou por um momento, rangendo os dentes audivelmente antes de suspirar. Não, deixe-o em paz. Deixe-o fazer o que quiser. O agente Anbu ficou atordoado. Ele conseguia imaginar inúmeras respostas possíveis do terceiro Hokage, mas nunca isso recuar. Mesmo diante de tamanha insubordinação flagrante, Sarutobi Hiruzen estava deixando passar. Uchiha Mirai era realmente tão poderoso que até mesmo o Hokage não teve escolha a não ser ceder? Entendido. Vou me retirar, Lord Hokage. Presumo que esse assunto permaneça confidencial? Sim. Não fale sobre isso com ninguém. Entendido. Assim que o agente Anbu saiu, Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo. A fachada gentil e paterna que geralmente adornava seu rosto não estava em lugar nenhum. Em vez disso, sua expressão era sombria e calculista. Uchiha Mirai, continue sendo arrogante enquanto pode. Quando seus olhos falharem, farei você pagar por seu desafio. Dentro de um prédio de apartamentos, Mirai estudou o pergaminho que Minato colocou em suas mãos, franzindo a testa em confusão. Minato, o que é isso? Minato sorriu calorosamente. É uma coleção de técnicas de selamento registradas naquele pergaminho. Achei que elas poderiam ser úteis para você. Técnicas de selamento? Por que me dar algo assim? Antes que Minato pudesse responder, Uzumaki Kushina saiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano. Você já nos ajudou muito. Não temos muito a oferecer em troca, então pensamos que isso poderia ser um pequeno símbolo de gratidão. Como gênio indiscutível do clã Uchiha, Mirai provavelmente não tinha escassez de jutsu à sua disposição. Após muita deliberação, Kushina e Minato decidiram que oferecer a ele essas técnicas de selamento Uzumaki há muito perdidas seria o mais apropriado. Essas são técnicas do meu clã que foram perdidas no tempo, explicou Kushina. Duvido que você teria acesso a elas de outra forma. Minato colocou uma mão reconfortante no ombro de Mirai. Você já fez tanto pela vila. Sem você, a guerra com Sunagakure não teria terminado tão rápido. Quem sabe quantos shinobi de Konoha teriam perecido se não fosse por suas ações. Considere isso um agradecimento nosso. Mirai riu ironicamente. Se ao menos soubessem, a maioria das técnicas neste pergaminho já havia sido adicionada ao seu repertório por meio das capacidades de pilhagem do sistema. Ainda assim, ele não conseguiu se obrigar a recusar o gesto sincero deles. Eu aprecio isso, ele disse, guardando o pergaminho. Ótimo. Agora vamos comer. Kushina disse com um sorriso brilhante. Durante o jantar, Kushina olhou para Mirai pensativamente. Eu ouvi sua história, Mirai. Nunca imaginei que você se tornaria uma shinobi tão talentosa na sua idade. Mirai riu suavemente. Não é nada especial. Além disso, correr e lutar não é tudo o que parece. Acabei de voltar de uma missão e agora estou sendo enviada para o campo de batalha perto de Kirigakure. Com isso, os olhos de Kushina brilharam. É mesmo? Ela hesitou brevemente antes de continuar. Mirai, posso te pedir um favor? O que é? Ontem à noite, Obito, Kakashi e Rin foram designados para uma missão de transportar suprimentos para as linhas de frente de Kirigakure. Se você cruzar o caminho deles, você poderia cuidar dessas crianças para mim? Kushina suspirou, esfregando a têmpora. Especialmente Obito. O coração daquele garoto está no lugar certo, mas sua imprudência sempre me deixou preocupada. Honestamente, como dois Uchiha podem ser tão completamente opostos? Após um momento de reflexão, Mirai assentiu. Se eu os encontrar, farei o meu melhor para garantir a segurança deles. Obrigado. Terra do Fogo. Uchiha Obito, Ataque Kakashi, Nohara Rin e outras duas equipes se moviam firmemente pela estrada de terra, escoltando uma carroça carregada de suprimentos até as linhas de frente orientais. Enxugando o suor da testa, Obito gemeu. Ugh, esse calor é insuportável. Foco, Obito Rin disse, examinando os arredores. Fique alerta. Estamos longe da vila, e o inimigo pode atacar a qualquer momento. Obito sorriu, inclinando-se para mais perto dela. Não se preocupe, Rin. Se algum ninja de Kirigakure aparecer, eu te protegerei.
Kakashi zombou, seu tom pingando desdém. Idiota. O que você disse? Obito retrucou, olhando feio para Kakashi. Cale a boca e preste atenção. Você está atrapalhando a missão. Não haja com tanta arrogância, Kakashi. Obito. A voz severa de Rin cortou a discussão deles. Chega. Vocês dois. Relutantemente, Obito ficou em silêncio, embora sua irritação fosse evidente. Um dia, eu me tornarei Hokage. Então veremos quem é o chefe. Enquanto o grupo avançava, Rin de repente percebeu que o ar ao redor deles estava ficando denso com a névoa. Estranho. Quando começou a embaçar, a mão de Kakashi foi até sua espada curta, sua postura mudando para uma de prontidão. Fique atento. Isso não é natural. São shinobi de Kirigakuri. O grupo congelou, seus olhos disparando cautelosamente enquanto a névoa engrossava, abafando todo o som. Apesar de estarem a apenas alguns metros de distância, os membros da equipe começaram a perder de vistas aos outros. Então, uma voz fria e zombeteira ecoou da névoa. Garganta, coluna, pulmões, fígado, artéria carótida, rins, coração. Por onde devo começar? A voz persistiu, como se saboreasse as escolhas. Depois de um momento, ele falou novamente com alegria maliciosa. Por que não tentar todos os 8? A voz desapareceu e então os gritos começaram. De gelar o sangue e agudos, os gritos perfuraram o silêncio. O suor escorria pelo rosto de Kakashi enquanto ele apertava mais a espada. Escondidos na névoa, os ninjas inimigos se moviam como um predador perseguindo sua presa, deixando o grupo congelado, com a respiração curta enquanto se preparavam para o ataque inevitável.